Quando Karl Marx ele criou, né, a sua teoria marxista, né, a teoria do capital, ele criou a teoria segundo a teoria dele, basicamente, né, de grosso modo, a base da sociedade era a sua estrutura ou a sua infraestrutura, né? Ele não usa o termo infraestrutura, é estrutura, né? Estrutura. Que é a estrutura, que é o termo que se refere aqui às relações de produção. Então, como é produzido materialmente, né, as mercadorias daquele país. Né? Então, no final das contas, na base de qualquer sociedade tem isso daí. E, né, em cima dessa estrutura tem a superestrutura, que aí vem todas as organizações ditas culturais, que são meramente reflexo dessa estrutura. Então você vai ter a igreja, você vai ter os costumes, você vai ter a cultura, né? Você vai ter a língua, você vai ter as leis, você vai ter o dinheiro, né? O sistema financeiro, enfim, tudo isso daí, né? Tudo isso daí vai ser meramente um reflexo, né? Que é uma tentativa da classe dominante de tentar manter a infraestrutura, né? É quase que uma relação instintiva, né, da classe dominante de tentar manter a sua infraestrutura, a sua estrutura acontecendo ali, entendeu? Então, isso é o pensamento marxista. Isso começou a ser quebrado na Primeira Guerra Mundial. Por que começou a ser quebrado na Primeira Guerra Mundial? Isso é uma história interessante. Porque os teóricos marxistas estavam prevendo que haveria, na Primeira Guerra Mundial, um grande levante da classe proletária contra os burgueses. Né? Quando a Primeira Guerra Mundial começou, e ela começou realmente por motivos, né, muitos dos motivos eram motivos econômicos, né, era de disputa industrial mesmo entre as potências europeias. Houve uma previsão feita pelos teóricos marxistas naquele momento, né? De que, então estamos aqui, né? Quase como o pessoal do profeta do Apocalipse, né? Assim, estou prevendo aqui, recebi uma revelação que semana que vem vai ter o fim do mundo, entendeu? É basicamente isso, entendeu? Então os caras começaram a fazer previsões dessa natureza e tiveram uma infeliz surpresa de que os proletários cagaram para eles, no final das contas, e começaram e se alistaram nos exércitos dos seus países, lutaram por King and Country, né, na Inglaterra, né, no Reino Unido, né, lutaram pelo rei, pelo país, né, etc. Então, tudo isso daí, os marxistas não entendem. Mas por que isso aconteceu? Aí houve uma primeira revisão, a primeira grande revisão. A segunda, aliás. A primeira veio antes, que eu vou explicar para vocês. Mas a segunda grande revisão do marxismo. Antes disso, já havia tido a primeira grande revisão, que foi feita pelo Lenin e pela... agora, não foi Rosa Luxemburgo. Isso mesmo. E pela Rosa Luxemburgo, né? Que era uma discussão, na verdade, entre eles, né? Foi uma discussão feita entre eles. E o Lenin, ele aparece com a ideia de uma vanguarda revolucionária. O que ele vai dizer? Vai assim, olha, tudo bem. Até então você tinha a ideia de que o marxismo, né, a ideia de que a revolução, ela era um acontecimento histórico inevitável. Não precisava ter exatamente uma organização de trabalhadores, etc. Isso ia acontecendo naturalmente. Havia ainda aquela coisa bem milenarista, né? De que nós vamos fazer o paraíso na Terra, e que isso aí é inevitável. Isso aí já está... cedo ou tarde isso vai acontecer. Eles não tinham muito isso daí, entendeu? Aliás, eles tinham essa perspectiva, melhor dizendo. Eles tinham essa perspectiva. Eles não tinham muito a perspectiva de você ter uma organização, né, para guiar essa história toda. O Lenin vai aparecer com a ideia de vanguarda revolucionária. Vanguarda revolucionária é o que eu chamo de proletário honorário. Por quê? Porque ele não é mais proletário, porque ele já saiu do sistema de produção.
já saiu das relações de produção, ele já é um revolucionário profissional que se dedica a isso em tempo integral, tá certo? E ele é ele que vai conduzir os trabalhadores, né? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso daí, né? Depois que eles perceberam que os trabalhadores, no final das contas, não estavam se revoltando, aí eles começaram a fazer as investigações de natureza mais psicossocial, né? Que é quando surge aí a escola de Frankfurt e quando surge o gramscismo. O Gramsci, ele já abertamente ele diz: olha, a infraestrutura, a estrutura e a superestrutura, elas não é mais uma relação de mão única, né? Da estrutura para a superestrutura. Eles já se sustentam um ao outro, né? E no topo, né, da superestrutura, ele identifica quem? A Igreja Católica. Ele percebe que ele já percebeu ali naquele momento que o principal inimigo da revolução era a Igreja Católica, né? Então era preciso fazer ali uma ressignificação, porque só a partir da cultura, a partir da tomada de espaço, etc., a partir do momento em que você teria, né, os interesses do Partido Comunista tivessem a unipresença de um imperativo categórico, o termo dele, né, a expressão dele, ou seja, que as pessoas não contestassem mais. É óbvio, né? Então, é só a partir daquele momento que você poderia ter a revolução, né? Uhum. E a escola de Frankfurt, que por sua vez nem abertamente marxista se admitia. Uhum. Nem abertamente marxista. A escola de Frankfurt, ela lia muito Marx, mas ela desde o comecinho já falava assim, nós não somos marxistas, nós somos, né, filósofos, a gente está fazendo uma síntese. Aí começou a salada, né? Começou Marx, começou Nietzsche, começou Freud, juntou tudo isso daí, entendeu? Aí a escola de Frankfurt virou essa salada de frutas aí para criar um negócio chamado teoria crítica. Que teoria crítica era basicamente o trabalho negativo, né? Uhum. Era só você, era o bom e velho pegar qualquer situação e dizer o seguinte: a culpa é da burguesia. Uhum. As coisas era isso, né? Tá tudo errado, o mundo inteiro está errado, menos eu. Basicamente isso. Basicamente a teoria crítica é isso, né? Ou então assim, aquilo em mim que está errado é culpa do mundo. Uhum. Você percebe que é uma inversão satânica do cristianismo, né? O cristão ele fala: no que eu acertei, mérito de Deus, no que eu errei, é culpa minha, né? Então, o teórico crítico é o contrário. No que eu acertei é porque eu consegui passar por cima das minhas limitações, que são impostas pelo meio. Então, naquilo que eu errei é porque o meio me induziu a errar. Uhum. Basicamente é isso. Então, assim, eventualmente chega um momento, né, em que você vai percebendo que, bom, a classe proletária, ela não é revolucionária. Ela não é revolucionária. Por quê? Porque quem tem muito a perder com bagunça é justamente o proletário. É justamente a classe média baixa. É justamente o cara que tem o seu Uno financiado, que tem a sua casinha de aluguel. Esse cara não pode ficar dando ao luxo de ficar bagunçando. Esse cara é muito conservador. Porque se ele não conservar as coisas devidamente de um mês para o outro, meu amigo, ele tá na roça. Entendeu? Então, esse cara é conservador. Quem é que pode se dar o luxo de não ser conservador? Quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro e dificilmente vai perder o suficiente a ponto de sentir. Essa é a realidade. Ou quem tem tão pouco que não tem nada a perder, que é um lumpen proletariado. É nesse momento que a escola de Frankfurt começa a trabalhar o negativo em quem? Em quem realmente não tem nada a perder. Aí você vai ter a glorificação, a bandidolatria. É nesse momento. Aí você vai ter a glorificação de quem tem comportamento sexual desregrado, entendeu?
em geral são as pessoas, nessa época, né? Eram as pessoas, eram as prostitutas, os drogados, eram os libertinos, entendeu? Os cafetões, entendeu? Então, assim, eles começaram a perceber o seguinte, ó, é nesse pessoal que a gente tem que se concentrar. Porque são eles que vão fazer a revolução, porque eles não têm nada a perder. Eles realmente não têm nada a perder, e eles têm uma insatisfação com o sistema que é insanável. Isso que eu ia falar. Exatamente. A falta de você ter a perspectiva de você sanar os seus desejos é que faz isso ser muito forte. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque, em geral, né, não só são pessoas, bom, que estão ali por conta de vícios próprios, né? Estão ali por conta de vícios próprios. Em geral, são pessoas, né? O lumpenproletariado é composto por muitas pessoas que não têm, cujo a natureza raiz do problema está longe dos olhos. Então, ele é um cara que tem muito problema e a raiz do problema está longe dos olhos. Ele não sabe de onde é que vem o problema dele. Pergunta para um drogado aí, por que você está usando droga? Entendeu? Por que você está fumando crack? Entendeu? Volta e meia aparece um outro articulado aí que viraliza no YouTube, né? Assim, olha só o que o cracudo falou. O cara falou assim, não, porque eu uso droga, tal, não sei o quê. Mas esses políticos e não sei o quê, o cara é mais articuladinho, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É 1 milhão. A imensa maioria, meu amigo, não sabe nem o que está acontecendo em volta.